prontinho, galera. Trocamos de tela. Já estamos aqui com os nossos convidados. A gente hoje vai falar, como diz o nome do painel que vocês estão vendo aqui em cima, sobre RPG. Mas antes de começar a debulhar todo esse universo que faz parte do RPG, eu gostaria que cada um de vocês se apresentassem e me contassem como conheceram o RPG. Não fiquem nervosos, pode falar à vontade. Não esperem que eu fale o nome de ninguém, não. Pode começar, meninas. Carol, você tá Oi, mutada. pessoas. Meu nome é Maíra, mais conhecida como Mai, né? Pelos meus amigos. Eu conheci o RPG há muito tempo atrás num fórum sobre livros, né? Eu vi algumas pessoas comentando no chat que jogavam RPG, mas eu também não sabia direito o que era. Eu não sabia como que jogava. Eu fiquei interessada, mas eles não estavam marcando, então eu também não joguei nessa época. Eu já fui realmente aprender e a começar a jogar RPG lá com os meus 20, 21 anos, quando a minha amiga se casou e o marido dela narra RPG. Então, ele falou que ele narrava, eu falei, nossa, vamos jogar! E ela marcou. Deu certo umas 2 sessõezinhas ali, e aí não deu mais certo por causa da vida, né, corrida dele. E eu fui procurar no Facebook um grupo que jogasse RPG. E aí eu encontrei um grupo no Facebook chamado RPG Manaus, e encontrei um grupo para mim. E quando eu fui lá, a gente jogou Vampiro e eu fiquei, que é uma mesa que até hoje meio que está em aberto, porque a gente parou os presenciais, né, por um tempo, mas que ainda segue ali, né? Passei uns 5, 6 anos na mesma mesa. Eu acho que como eu conheci RPG foi assim, se quiser detalhar. Oi, gente, eu sou a... Já que a moça falou Maíra, então eu sou a Maria Carolina, mas pelo amor de Deus, pode me chamar de Carol. Eu tenho medo de pessoas, isso é de conhecimento público em geral. E eu conheci o RPG quando eu tinha uns 12, 13 anos, que eu estudava no Pedro II, que é um colégio federal daqui do Rio de Janeiro. Não sei se vocês já ouviram falar. E aí eu comecei a ver o pessoal jogando. Eu já andava mais com os meninos por causa de jogos, etc. Eu gostava mais dessa parte de jogos e tal. E aí os meninos vieram com um jogo novo, né? E eles apareceram com um joguinho novo que eles queriam mostrar, que era um jogo de RPG. Aí eles começaram a falar como é que funcionava. Só que na realidade eles enrolaram dos meus 12 até os meus 15 anos, mais ou menos, pro jogo aparecer, né? Que aí eles apareceram com o Change, porque a gente não podia entrar com essas coisas na escola. A gente tinha uma coordenadora que era contra. Aí a coordenadora que era contra saiu, né? E aí o pessoal apareceu com um livro de Changeling na escola, em inglês e tal. E eu joguei uma sessão. E o coordenador novo achou que aquilo estava muito errado, porque a gente estava com um dado. Ele achou que era jogo de azar e ele proibiu de novo o jogo de azar. Mas aí eu comecei a procurar sobre o assunto e tudo mais, eu me inteirar, né? Procurar saber, comecei a gostar. E o primeiro livro de RPG que eu comprei, de fato, curiosamente, foi Castelo Falkenstein, que não usa dados. Foi meu primeiro livro de RPG, foi Castelo Falkenstein. Mas usa cartas, então eu também não sei se o teu coordenador ia aceitar. Postando o quê? Estão fazendo um cassino aqui no colégio? É dado, é carta. O povo não aprende, né? Pois é, mudou de dado pra... Não, se até a sonhaca era proibido, rapaz, imagina isso. Ai. É isso. Bom, eu sou o Lucas Oliver. Eu comecei a jogar RPG na escola também. Foi uma coisa muito interessante. Eu cheguei na escola um dia e eu tinha um amigo meu e ele dizia que fazia armaduras de Cavaleiros do Zodíaco em casa. E era uma coisa muito inusitada. E naquela época nossa, a gente não tinha foto, celular, ele não tinha como provar, eu tinha que acreditar nele.
E eu era amigo dele, e um dos meus interesses era conseguir uma armadura dos Cavaleiros do Zodíaco pra mim. Queria ser um cavaleiro. Rapidinho. Eu tinha um amigo filho da puta que mentiu desse jeito pra mim também. E na época, ele comeu 3 reais meu. Só que na época, isso em 96, 3 reais era uma fortuna. Era o dinheiro do lanche do mês inteiro. E eu nunca vi a armadura. Pelo menos ele só mentia, né? Não me extorquiu. E esse amigo chegou um dia e fez, olha, termina logo tua tarefa aí, que a gente tem um jogo novo pra jogar. Aí disse, tá certo. Aí, todo curioso, né? Fiz logo minha tarefa. Eu tinha 8 anos na época. E ele fez, vamos, senta aqui, a gente vai jogar. Aí ele puxou 2 dados, tinha um papel que ele desenhou um mapa. E eu fiquei assim, poxa, que massa, tem um mapa, né? E tem dados, o que é que vai acontecer aqui? E ele começou a contar, me explicar que ele ia narrar a história. Eu fiz o meu personagem, a gente tinha, sei lá, 3 estatísticas. E começamos a jogar ali. Eu joguei essa fase com ele, depois voltei a jogar com uns 13 anos, a ter jogar Vampiro e tal. Eu era da turma do preto, né? Do metal, do Vampiro. Eu odiava D&D, né? Que era uma galera diferente, né? O pessoal não se batia na época, tinha muito essa coisa. Depois parei de novo, lá com uns 17, e voltei com uns 30, eu acho. E foi quando o pessoal chegou e disse, olha, acontece muito isso comigo, as pessoas me convocam para fazer coisas. Chegaram para mim e fizeram assim, você vai jogar RPG de novo. Eu disse, eu não vou porque eu tenho coisas para fazer. E as pessoas disseram, não, você vai. E você vai mestrar. Eu disse, pronto, agora lascou. Vocês querem que eu, além de voltar a jogar, eu vou mestrar. É, isso mesmo. E o grupo vai ser eu, fulano e Beltrano. Tá bom, tá certo. Fazer o quê, né? Aí voltei a ler RPG, né? Comprei um livro de RPG de novo, um Tormenta. Eu descobri que tinha muitas coisas que tinham acontecido. Na verdade, aconteceu um negócio muito engraçado. Eu achei que eu tava muito velho pra jogar RPG. Aí eu fui no Google, né? Entrei no YouTube e botei RPG, assim, não quer nada. Aí achei o Azecos jogando RPG já com cabelo branco e tal. Comecei a olhar, vi outras coisas, aí vi um pessoal já mais velho jogando. Assim, as pessoas ainda jogam, né? E o jogo tinha evoluído bastante, né? Tramas diferenciadas, do outro nível, né? Mas, poxa, as pessoas também que cresceram, né? Amadureceram em vários outros aspectos. O jogo não é aquela coisa adolescente que eu conhecia, né? Eu disse, eu vou voltar a jogar. Aí comecei a estudar RPG e tô aqui contando a minha história como se eu fosse um viciado. Mas é isso. Sabe o que eu acho interessante de a gente ter falado sobre isso? É que eu comecei a jogar já adulta. E vocês tiveram uma experiência com RPG lá quando eram crianças, adolescentes. E dá para começar a jogar RPG em qualquer idade. E dá para continuar jogando RPG em qualquer idade, né? O que eu acho interessante é que, assim, né, você e o Lucas estão falando aí de vampiro, D&D. Vocês veem que a pessoa já era do indie quando ela começou, porque a primeira mesa que ela jogou foi uma sessão de Changeling. E o primeiro livro que ela comprou foi Castelo Falkenstein. A primeira mesa que eu joguei foi Pathfinder. O primeiro sistema que eu joguei foi Pathfinder, que foi as 2 sessões que eu joguei lá com o marido da minha amiga. E depois eu passei pro Vampiro, porque foi o RPG que eu encontrei, tipo, um grupo disponível para jogar. Eu tenho Estou aqui prestando atenção nessas histórias e me atentando a uma coisa que muitas vezes a gente não presta atenção. Vocês já repararam que RPG funciona como se fosse uma espécie de seita iniciática? É. O pior que é. Sempre alguém, né, que ele introduz e tal. E eu comecei a prestar atenção na quantidade de coisas assim que eu fiz e que precisaram de introdução, como se fosse uma seita, assim. Não falamos sobre isso, é quase Clube da Luta, sabe? RPG, começa aqui. Pouca gente pode falar, você não chega na frente da sala de aula. Olha, galera, hoje a gente vai fazer. Não, é coisa. Olha, tem um joguinho novo eu ali. Falo que agora eu sou professor e eu jogo RPG com meus alunos. Cara, tá montando uma seita Hellfire. Mas o primeiro RPG que eu comprei foi Icons RPG, que também é um RPG indie. Eu tô com 40 anos, então, assim, eu vivi uma época muito ruim pra você jogar RPG quando eu comecei. Porque eu vivi a época do Crime de Ouro Preto.
as informações não eram tão difundidas. O que chegou aqui foi que um grupo de pessoas matou as outras por causa do RPG, que isso era uma seita satânica. Eu joguei RPG escondido dos meus pais durante muitos anos. Meus Mas pais até não queriam hoje, nem falar de RPG. E meus pais não são nem, assim, pessoas extremamente religiosas, fervorosas e etc. Então eu fico imaginando que teve gente que teve um preconceito muito maior do que os meus pais, entendeu? E eu jogava escondido, de verdade. Não, mas Ontem eu isso fui não é numa tão loja aqui incomum, não. perto. Vai, Lucas. Ontem eu fui numa loja aqui perto que um rapaz inaugurou. Eu nem conhecia ele, eu conheci ontem. Né? Aí só porque ele joga com um amigo meu e tal. Coisas do RPG, né? E ele tava falando que a coleção dele, a avó queimou a coleção de revistas dele. A minha mãe deu fim na minha. Não sei por que motivo, né? Mas ela nem me perguntou, ela só jogou fora. Mas como eu já tava, na época que eu tava afastado do RPG, eu nem liguei tanto, assim. Se fosse hoje, teria sido um problema sério. Eu jogo meus livros de RPG, gente... Mas eu vou dizer a vocês uma coisa. Um dos primeiros livros que eu tive, de verdade, assim, foi um acesso que a gente teve na época, eu acho que eu vou contar essa história a primeira vez. Foi um dos livros que mudou, assim, minha vida. Eu tinha passado para fazer filosofia na universidade e eu me deparei com o livro do Aparição. A primeira edição que tinha sido traduzida em português, na época eu estava com 17 anos. E eu gastei o meu feriado inteiro do São João, e assim, eu sou de Recife, também, São João, né? Que é uma coisa muito importante. Pesadão, e eu gastei o feriado inteiro imprimindo o livro numa impressora de fita. Caralho! Foram 5 dias imprimindo esse troço, porque cada página, eu fiz um cálculo na época, cada página levava tipo 8 minutos para ser impressa, um lado. Então, assim, eu tinha que estar lá olhando e esperando aquela coisa acontecer, para as pessoas verem que hoje é tudo muito fácil, né? E foi a primeira versão do livro que eu tive, foi essa. Depois eu consegui fazer uma outra impressão, e depois um amigo imprimiu para mim uma impressora a laser, que na época era novidade, ele fez no trabalho. Inclusive foi esse meu amigo que é o elo entre eu e o cara da loja de ontem. E ele me deu e eu imprimi, eu encadernei. Eu tenho até hoje um encadernado, eu fiz um encadernado na faculdade, na época que encadernar coisas era coisa assim, extremamente difícil de achar, você só achava em universidades e tal. Ele tem até ele parece uma tese de mestrado, doutorado, as letras fundas, assim, douradas, estranhas. Mas é muito engraçado. É bom que e eu me deparei com meio, isso, né? Aí no meio das coisas, Mas tanto que é um dos poucos livros que eu tenho até hoje, né? Sobreviveu, né? Ele sobreviveu. Curiosamente, a Aparição é o único jogo do World of Darkness que eu li completamente. Apesar de eu jogar Vampiro há, tipo, 10 anos. Eu já li Vampiro porque, apesar de eu não começar com Vampiro, durante muito tempo da minha vida eu joguei e narrei Vampiro, né? Narrava, inclusive, em chat. O pessoal da antiga deve lembrar. Eu cheguei a jogar em chat ainda. De que você respeita, entendeu? Cara, eu narrava de meia-noite às 6. Era conexão de espada. Porque eu não vivi essa época no RPG, né? Eu estava fazendo outras coisas nessa época. O Vampiro era, né, o diferente do D&D, né? Era o diferente do medieval. Não, olha só, majoritariamente existiam 2 sistemas, Vampiro e D&D. Uhum. E o resto, entendeu? Eu gostava do resto, mas o pessoal gostava só do Vampiro. Mas era o principal. Mas vocês falaram de preconceito, deixa eu narrar um fato. Até hoje existe preconceito com quem joga RPG por bases religiosas. Por exemplo, na equipe Venture Noob, nós temos uma menina que tem 20 anos. Os pais dela não são tão velhos. Ela é filha única, tem 20 anos. Os pais dela cresceram numa época mais moderna, com computador, com TV, com tudo em casa. E ela não pode jogar RPG porque é coisa do demônio. Isso hoje em dia ainda. A gente tem um grupo que toda terça joga... A gente joga Banco Imobiliário, joga War, joga RPG. E ela não pode participar porque ainda é coisa do demônio. Então ainda existe. Vocês tiveram um pouco mais sorte do que eu. Eu cresci no interior de Alagoas. Numa cidade onde o RPG aqui chegou por mim. Vê que merda. Eu trouxe o RPG pra cá porque aqui ninguém conhecia RPG. A única mesa de RPG que já existiu na cidade é eu, que não tenho experiência nenhuma narrando. Pense numa merda, um cara que não tem experiência com RPG narrando RPG. Mas, ou seja,
parece longe da realidade, mas aí existe adolescentes que mesmo com acesso à tecnologia nunca jogaram RPG, porque não encontra grupo, não encontra mestre, ainda tem dificuldade de encontrar livro. Pronto. Na minha cidade, aqui no interior, não existe livraria, não existe banca de revista. Então, como é que eu trago um RPG para aqui? Aí vai o pivete de 15, 16 que não tem cartão de crédito. Ele vai adquirir o RPG como? Ele vai chegar, olha, pai, eu quero comprar esse livro. Aí o pai dele pega livro de Nod. Pera aí, deixa eu ver como é a segunda capa. Ah, vai comprar essa porra, não? Essa caveira. Aí já pronto. Minha mãe, que tá acostumada comigo toda vez que ela entra aqui no meu escritório de que é cheio de demônio, os meus action, ainda existe essa mentalidade. Eu queria dizer que eu fui muito abençoada, porque a loja que eu comprava meus livros, era uma gibiteria também. E o cara, ele negociava tudo com o adolescente, tá ligado? Então você podia pagar até com vale-refeição. Cara, Aqueles ticketzinho, tá ligado? que era ticketzinho ainda, de papel na época. Então, como era ticketzinho de papel, ele aceitava. Eu conheço um amigo meu, ele comprou o livro dele de vampiro todo com vale-refeição que a mãe dele dava pro Caralho. lanche. Ele deixava de lanchar e guardava os vales-refeições até que deu o valor do livro de vampiro e chegou pro cara e perguntou: você aceita? E ele falou assim: tá eu bom. não tenho tanto essa experiência, né? Porque, como eu falei, eu comecei a jogar já adulta, então eu já trabalhava e comprava meus livros e botava na estante e meu quarto. Não, eu comecei Mas adolescente, também, eu juntei o dinheiro, eu juntei já muita. foi falado sobre essa questão financeira, né, de adolescentes que querem começar, e que a gente está num evento para noobs, né, para pessoas novas no RPG. Existem muitos RPGs gratuitos hoje no mercado, tá? Se vocês podem baixar o PDF, gratuitos em PDF. Acho que a maior parte da população hoje tem um celular, então é claro que não é 100% acessível ainda o RPG, porque a gente sabe que não é 100% que tem um celular com internet, mas muitas pessoas têm pelo menos um celular e a internet em alguns lugares tem um Wi-Fi ali, ou você pode pegar o Wi-Fi do seu vizinho, não sei, mas tem alguns lugares em que você encontra RPGs gratuitos, legais. Eu não estou falando daquele que, né? Mas estou falando de legalmente. A gente tem alguns RPGs gratuitos muito bons. Tá? A primeira versão do Alvorada RPG, que é um RPG nacional, né? Ele é dos estúdios Heavy, Salsa. Você encontra, acho que na Dungeonist, que pesquisa aí no Google Dungeonist, você encontra a primeira versão deles, o beta. O Alvorada, a gente entrevistou eles aqui no nosso canal. É um jogo que o beta dele está gratuito, né? E o RPG completo em PDF acho que está uns R$20. Então dá para jogar um RPG medieval que ele tem umas regras simples, mas ao mesmo tempo ele não é fácil, ele não é aquele RPG que qualquer um pode fazer qualquer coisa. Ele é bem legal, é bem mortal também. Se você não tiver cuidado, você morre logo. Mas é um RPG muito bom. Eu tenho ele aqui. É esse cara aqui, ó. Mas você encontra em PDF gratuito lá na Dungeonist, então recomendo. Tem um site chamado Leandro Games também, que tem um RPG que é Cangaço Trevoso, que é muito bom. E tá lá gratuito. Eu acho que o Violentina tá gratuito, acho que no site da Secular Games, que é um jogo de máfia, que usa cartas também. Então, quem quiser, tem esses lugares, tem alguns outros lugares. Eu acho que o PDF do Blood and Honor, não sei se ainda está, mas já esteve gratuito. Durante o período de pandemia teve muito material que foi divulgado de forma gratuita. Inclusive, e se você procurar assim, RPG grátis, PDF, você vai achar algumas matérias de alguns sites especializados que vão lhe redirecionar para vários jogos muito bons. Isso, então assim, todos de graça. Tem no Dungeonist também, tem muita coisa. Questões financeiras, assim. Tem muito RPG muito bom e gratuito para vocês aproveitarem e jogarem. E a gente tenta usar esses RPGs de vez em quando lá nos nossos canais. Eu sei que né, a gente mostra eles para as pessoas saberem que tem opções. Eu amo fazer live de RPG assim, que ou é um RPG barato, de 5, 10, 20 reais no máximo,
ou é um RPG de graça, assim, né? Que é para as pessoas terem acesso. Mas agora, já que a gente falou de RPGs de preço, eu queria perguntar o seguinte: todo mundo conta uma história engraçada de RPG. Eu acho que não existe jogador de RPG que não tenha aquela história que ou foi uma escapada mitológica no dado, ou foi aquele amigo que inventou a coisa mirabolante, tipo, rapaz, eu pego esse macaco que tá do meu lado e eu jogo no adversário, e de repente quando o cara tirou lá 5-12 e o macaco quando pulou no cara sacou uma faca, só que vem uma coisa mirabolante. O RPG tem essa vantagem de você criar uma ação mirabolante e o dado dizer assim, deu certo. Aí eu pergunto a vocês, qual foi a coisa mais mirabolante, mais esquisita que vocês olharam assim, isso não vai dar certo, e que vocês se acabaram de rir quando deu certo? Esse silêncio mortal é o melhor. Bom, eu tava esperando, porque eu não sei se é a minha internet, mas pra mim a tua voz deu uma falhadinha. Porque o final cortou. E eu não entendi direito quando tu terminou de falar, Tá. mas eu entendi o contexto da história mirabolante. Nossa, é porque assim, por mais que eu tenha jogado por menos tempo do que os outros, a gente joga muitas coisas muito uma coisa atrás da outra, e tem muitas histórias. É difícil escolher uma, sabe? É muito difícil. Mas acho que a primeira vez, assim, de todas que eu narrei, que eu normalmente nem conto como ter narrado RPG, eu não sei porquê, mas normalmente quando eu conto a primeira vez que eu narrei em live. Mas eu tava testando narrar, eu nem sabia as regras, talvez seja por isso que eu não conte como. Mas eu tava testando com minha irmã, obrigando minha irmã adolescente a jogar RPG Caraca. uma vez na vida. E era vampiro. Era uma aventura pronta e tal. Não era vampiro, era uma aventura de... Ai, meu Deus, Crônicas de Nárnia. Que era para ser em D&D, eu acho. Mas eu tava com uma aventura pronta ali, impressa, bonitinha, para narrar. E aí tinha um monstro, eu não sei qual era eu não lembro mais qual era a raça do monstro. Eu sei que ele era um desses humanoides, assim, dessas raças humanoides que tem, tipo, um goblin ou algo assim. Eu não lembro o que um goblin estava fazendo em Crônica de Nárnia, mas eu juro que estava lá. E ela resolveu usar o charme para tentar impedir o goblin de atacá-la. Eu cheguei à conclusão que é você que inspira isso nas pessoas. Ela ia se dar bem com a Carol, que a Carol sempre seduz meus NPCs. Mas ela tentou usar o charme para impedir o NPC de atacá-la, né? O personagem do mestre. Vamos usar essa palavra para quem não entendeu ainda o que é NPC. É um personagem que o mestre controla. E aí ela pegou, quando ele decidiu não atacá-la, ela chegou perto, tipo, ela abraçou o NPC e esfaqueou ele pelas costas. Ela foi esse tipo de pessoa. Cara. E aí eu narrei como o NPC olhou para ela com uma cara muito triste de quem foi traído terrivelmente. E todas as expressões, e como ele derramou uma lágrima por ter sido traído de forma tão atroz. E ela começou a chorar, e eu falei, então, tá bom, tá tudo bem. Porque eu assustei, foi o primeiro impacto que eu tive de como a narração influencia as nossas emoções num sentido de personagem, né? Uhum. E foi muito interessante ver isso. É uma história, eu acho que eu não contei ainda, então... Antes de hoje, né? Teve uma coisa que aconteceu, que o meu narrador ficou muito chateado comigo, e esse tipo de situação aconteceu com ele já umas 2 vezes comigo, com ele, né? E ele me proibiu de jogar com personagens sociais no RPG. Personagens sociais, para quem não sabe, são pessoas que sabem lidar com outras pessoas, são muito boas em convencimento, em oratória, etc, esse tipo de coisa. E
Ele ficou muito puto com o que aconteceu, porque foi assim, a gente tava jogando City of Mist, e eu tinha um personagem que ele era capaz de assumir a aparência de outras pessoas. E tinha todo um plot envolvendo a volta de um deus antigo e etc. A menina estava fechada dentro da igreja e ela ia fazer todo o ritual lá e etc. Foi que eu fiz. Eu me transformei no avatar desse deus, desfiz a mobilização do pessoal, fui até a rua, estava todo mundo lá, naquele caos, eu subi em cima de uma van que tinha e fiz um discurso como se tivesse tudo funcionado e só tinha aquele horário para fazer, porque tinha todo um alinhamento planetário e etc. E aquilo só ia acontecer de novo 400 anos mais na frente. E eu rolei os dados e consegui tirar o sucesso máximo. E convenci todo mundo a ir até um lago lá próximo e cometer um suicídio coletivo, porque aqueles caras iam acabar com o mundo, então eu resolvi acabar com eles. E mantive aquela ilusão até o final. E matei todos eles dessa forma, fingindo ser o deus que eles tinham convocado. Mas era um deus mais apressadinho, porque eu cheguei antes deles realmente terminarem o ritual. E o Murilo ficou olhando pra minha cara, assim, como que diz, tu acabou com a minha história. O que é que eu faço agora? Tem que passar no RPG, não é mesmo? Mas é engraçado. Eu tô Pode falar, amiga. pensando, porque eu tenho jogadores muito abençoados e inusitados, então eu tenho as cenas mais absurdas que você pode imaginar em qualquer RPG. Nem virei um pombo gigante na mesa dela, né? Então, eu tive uma jogadora que teve sucesso jogando Psyrun e ela, como é narrativa compartilhada, ela virou um pombo gigante na minha mesa, entendeu? Um pombo gigante. Um pombo gigante. Eu deixei o chat, eu tava narrando online, Paixão delas Passiones, eu deixei o chat se meter e eu tive uma história de uma cirurgia de aumente seu amigo na minha mesa de Paixão delas Passiones. Caraca. Então, tem assim... Então, era isso, entendeu? Eu usei uma história mais leve, assim, pra galera não se assustar comigo, mas a gente tem umas histórias realmente, assim, de... Então, velho, como, por quê, sabe? Rola um como, por quê, às vezes assim, o mestre tem essa sensação de como, gente, por quê? E é isso que é lindo no RPG, que assim, você quer fazer uma besteira muito grande, você mas pode. A parte mais divertida entendeu? do como, por quê, foi o dia que eu resolvi seduzir o NPC da Mai, e ela ficou muito nossa, pra mim com como, por quê. No meio da batalha. Numa mesa de 7º mar, eu tinha uma situação que se eu não tivesse atacado a pessoa ainda, eu podia tentar seduzir ele, desde que eu não atacasse ele. Então eu usei e eu tive sucesso. E aí eu seduzi o cara da cara dura antes dele me atacar, entendeu? Eu levei ele pro cantinho e deixei o povo se virar. No meio da treta, os outros lutando com os outros NPCs. Ela falou, então, que tal a gente não brigar? Sabe? Vamos pra aquele cantinho ali, resolver. E aí ela tinha uma vantagem chamada... Como é o nome dessa vantagem, Carol? Não sei, mas eu mandei o Pedro pegar. Era... Ai, meu Deus. Tem uma vantagem no 7º mar que se você não atacar, você pode fazer isso, usar essa vantagem para ele também não te atacar, né? E aí eu fiz isso, ainda chamei pro cantinho, deixei o resto do povo lutando e saí linda e bela e plena depois do combate. E tá linda, maravilhosa, não teve nenhum E foi problema. tão lindo, foi tão inusitado, porque eu vi a narradora travando, ela... Eu fiquei tipo... Ela parou, olhou pra minha cara assim, deu um minuto de silêncio e fez... O quê? Não, sinceramente, é uma coisa que acho que ninguém tava esperando ali. Tá todo mundo, então... o pau comendo. Pera aí que eu vou aqui. Vamos ali? Vamos sair da briga? Deixa eu... Não, foi assim, eu vou atacar, eu vou bater. E ela falou assim, e aí, o que você vai fazer? Você vai atacar como? Não, eu vou atacar, não, eu vou seduzir ele. Ela... É o que tu vai fazer? Não, mas o negócio desse realmente... Então, eu tenho uma mania que eu travo por 3 segundos quando o jogador vai fazer uma coisa muito maluca. E aí eu respiro fundo. Se ele vai fazer uma coisa muito, muito errada pra ele, eu respiro fundo e falo, tá. E aí eu tá bom, mas vai fazer? Faça então, tá tudo bem, pode fazer. Não, você quer, E eu disser, tá.
pense bem no que você tá fazendo. Não, no vampiro que eu tô narrando, eu nem digo isso. Quando o cara diz ação, eu digo, bora, vai, joga o dado. Pra o cara, porque se eu disser assim, tem certeza, o cara, não tenho mais não. Aí eu gosto de ver a bagaceira. Olha, eu fui. Não, eu nunca joguei. Eu pergunto se tem certeza. Não, eu gosto de ver a resenha. Olha, eu sou dessas que eu pergunto, você tem certeza? O pior é quando a criatura vai lá, eu pergunto, você tem certeza? E a criatura fala, tenho, eu vou fazer. Aí a criatura se ferra. Ai, velho. Não, oxi. Eu sempre conto isso. Eu narrei uma mesa que um dos jogadores resolveu explodir o outro com uma granada. E ele tá errado? Não tá. Porque o outro tava ferido. Tinha zumbi chegando e ele falou, ó, ele não tem mais jeito, é melhor eu matar ele agora do que ele virar um zumbi também. Então, já que ele não vai conseguir acompanhar a gente, eles estavam correndo, né, falou, eu vou jogar uma granada nele. Eu falei, tu tem certeza que tu vai fazer isso? Não vai tentar carregar teu amigo? Não, eu vou fazer, ele não tem mais jeito não, ele vai morrer. Ele assistiu o Zumbilândia, certamente. Não, eu fiquei imaginando, eram 2 jogadores, né? Eram 2 jogadores. Se o cara faz isso comigo, eu vou ter que refazer a ficha. Eu jogo a cadeira desse filho da puta e fuder, porra, me carrega, desgraçado. Vantagem de jogar online. Não dá pra jogar uma cadeira no outro, entendeu? Eu hackeava a conta do Instagram dele. Mas assim, eu vi que por mais que ele tenha ficado assim, tipo, tu é doido, sabe? Ele não ficou totalmente contra a ideia. Se eu percebesse que um jogador tava realmente incomodado, ia dizer assim, não, gente, eu vou sair daqui, isso aqui tá demais, o cara me matou aí. Se eu visse que ele ia ficar realmente nervoso com essa atitude, eu não teria permitido, porque, né, pra mim a liberdade do jogador começa onde termina a do outro, né? Mas, e todos nós somos jogadores na mesa, então acho que tem que ter essa dinâmica. Mas como eu vi que ele ia embarcar, eu falei, tá bom, então vocês querem se explodir, o negócio é com vocês. Não, olha, eu sou do tipo de jogador que eu me apego ao meu personagem. Eu me apego ao nível daquele personagem. Eu adotei o nome de Ventru como nome artístico. Já. Eu ia comentar isso agora, né? Então, assim, você se adiantou. Eu me apego ao personagem de um nível tão grande que, pra vocês terem ideia, eu joguei World of Warcraft por 10 anos com o mesmo personagem. Eu nunca criei outra classe, nunca criei outro personagem, mas tu já fez tudo que o jogo permitia. Foda-se, mas eu não faço outro. Ah, tá. É que eu tô notando o microfone e tá oscilando. Então eu me apego ao personagem de nível extremo. Então se o cara matar meu personagem na mesa, eu vou criar um novo com um prelúdio onde meu personagem odeia a raça daquele cara pra matar aquele cara. Mas eu não vou deixar matar meu personagem. Eu me apego de uma forma extrema. Isso a qualquer personagem, do RPG, em jogo online, eu crio um personagem e eu quero que ele viva o resto da vida. Tanto que eu sou cuidadoso. A única personagem pela qual eu chorei, eu não joguei com ela. Tipo, antes... Porque foi assim, eu criei uma personagem para uma mesa e a mesa não aconteceu. Era uma personagem humana no mundo do World of Darkness, né? Ela era para rolar uma mesa de Daimon, era para outra coisa. E aí, o pessoal do Casa Velha, que é um dos canais do qual eu faço parte, eu sou moderadora lá, de RPG, estavam trabalhando num cenário de RPG para uma mesa que ia ser longa, para várias mesas foram usadas esse mesmo cenário, essa mesma cidade. E no grupo do Facebook tinha um banco de NPCs. Aí eu fui lá e coloquei a personagem no banco de NPCs. E e ela apareceu na mesa, porque eles escolhiam algumas e tal, e eu tava só assistindo essa mesa. E ela apareceu como NPC e a gente acompanhou a história dela e ela morreu. Ela morreu e o filhinho dela também morreu. E eu chorei por essas personagens sem ter jogado com ela. Eu fui jogar com ela depois de aparição no World of Darkness. Não, eu me apego demais a um personagem. Demais mesmo. Ao ponto de que se o personagem morrer, eu quero vingança, sangue, faca na caveira. Eu tenho esse problema de me apegar ao personagem como se ele fosse eu dentro do jogo. Então, se bater nele, tá batendo em mim. E tipo assim, eu me vingarei em outro jogo de você. Mas eu me vingarei.
Eu já fui essa pessoa, mas eu passei por muitos grupos tóxicos e que antigamente, infelizmente, a gente tinha muito isso. E aí eu aprendi a desapegar do personagem pelo bem da minha saúde mental. Então hoje eu não tenho mais tanto Isso é apego. importante. Coisas estranhas que acontecem no RPG. Um amigo meu, você lembra que eu contei a história que eu voltei a jogar narrando, né? Aí eram 2 jogadores. Um deles fez um personagem que era igual a ele, a gente não tinha percebido. A gente só percebeu isso depois de um certo tempo, né? E isso deu problema. Uhum. Porque isso gerou conflito e quando ele percebeu que a situação estava fechando, né? O cerco estava fechando narrativamente em torno do personagem dele, ele não soube lidar e agiu da mesma maneira que ele age com as coisas dele. Ele fica puto e vai embora. Ele bota a culpa nos outros. Então, assim, não funcionou bem. A gente, depois disso, a relação da gente se estremeceu bastante e nunca se resolveu mais. Talvez a gente precise voltar a jogar RPG. É importante, assim, um conselho, mais um, né? Porque eu sou essa pessoa. Que é uma coisa que eu vivo pra mim, assim. Se você fosse apegar muito a personagem e não souber lidar com o fato de que a personagem pode acontecer algo com ela, não jogue um RPG no qual pode acontecer algo com ela, ou que seja fácil de acontecer algo a ela. Por exemplo, o Sétimo Mar, apesar de ser um jogo que dá pra morrer em Sétimo Mar, é muito difícil, sinceramente. Para você morrer em Sétimo Mar, você tem um monte de coisa lá que tem que acontecer, muitos ferimentos. Você precisa, depois disso, o mestre ainda precisa gastar um ponto de perigo, que é um ponto especial que o mestre tem, para ele poder matar você na vez dele. Então é uma coisa muito difícil. Então Sétimo Mar é bacana. Se você se apega e tal, é muito difícil de você morrer em Sétimo Mar. Mas se você tem essa peculiaridade, essa singularidade de que você se projeta na personagem e que você vai sofrer muito se ela morrer, não jogue com ela em jogos em que ela pode morrer, porque senão... Eu acho que as pessoas deveriam evitar fazer personagens parecidos com eles mesmos sempre, sabe? Com a chance de morrer ou não. Porque eu tive um problema em Monster Hearts justamente por causa disso, porque a pessoa fez um personagem que achava parecido com ele mesmo e não gostou da maneira como a coisa se desenvolveu, ficou muito chateado e rompeu. A nossa amizade também se estremeceu depois que isso aconteceu. Foi uma situação bem complicada. Ah, não. No meu caso, o personagem, eu projeto ele com as coisas que eu gostaria de ser. Tipo assim, ele não tem característica física minha nem nada. O que eu boto no personagem é o que eu gostaria de ser. Tipo, eu gostaria de ser bilionário, porra. Eu boto lá 5 pontos em recurso no meu vampiro. Eu gostaria de ser pelo menos 10 centímetros mais alto, que eu sou o Nanik. Então eu boto lá. Ele não é eu. Ele é a representação do que eu gostaria de ser. Não, aí tudo bem, mas o personagem que eu quero usar não parecia nem com ele fisicamente. Mas ele fez um personagem pensando em fazer um personagem psicologicamente parecido com ele. E aí não deu certo a interação com as pessoas da mesa e a pessoa ficou chateada, porque levou pro pessoal, tipo assim. Porque quando você se projeta demais na personagem, essa história é sobre uma personagem que o Monster Hearts ele é sobre arquétipos, sobre tipos de pessoas. Cada monstro vou explicar para quem não conhece Monster Hearts. É um jogo, eu costumo dizer que é um jogo é um RPG sobre adolescentes monstros fazendo besteira, né? Eu uso outra palavra. Não é para adolescentes jogarem. Então, mas é um jogo por quê? Adolescentes fazendo besteira, então é um jogo normal, é o dia a dia. Mas eles estão. Então, o que acontece? Eles são monstros, né? Uhum. Só que não é sobre a monstruosidade, não é só sobre a monstruosidade deles. É sobre eles estarem na adolescência, estarem se descobrindo, hormônios à flor da pele e descobrindo os poderes no meio dessa bagunça, sabe? E a personalidade monstruosa, digamos assim, cada arquétipo deles representa uma personalidade que se desenvolve provavelmente mais normalmente na adolescência. Por exemplo, os vampiros, eles são para representar pessoas que são manipuladoras,
que usam que influenciam a mente das outras pessoas. Então, o carniçal, que é o ghoul, né, ele é uma pessoa que tem vício. Então, tem aspectos de personalidade ou de vivência que são representadas, né, nos arquétipos. A fada, normalmente, é uma pessoa queer, uma pessoa que não se identifica, né, ali com os parâmetros de sexualidade e gênero, talvez, da sociedade. Então, você tem arquétipos ali para representar coisas que os adolescentes passam, né? E no caso da pele usada nesse jogo, era uma pele para o Jurupari, que é uma pele que eu criei, porque eu criei algumas peles para a gente usar jogando monstros brasileiros, né? Monstros da mitologia brasileira. E o Jurupari, ele é essa pessoa manipuladora e fria e até um pouco malvada, né? É uma pessoa que ela mexe com o psicológico dos outros, mas de uma forma meio cruel até. Ele tem poderes para isso. É uma pessoa que tem essa dificuldade, que ele se exclui da sociedade, né? É uma pessoa que acredita por algum motivo que ele é melhor que os outros e que os outros têm que reconhecer isso, sabe? Ele procura um par ideal. Ele procura alguém igual a ele, alguém idôneo, alguém que vai, sabe? Que tá no mesmo padrão que ele estabeleceu na cabeça dele e ele criou, né? E vai variar de pessoa para pessoa. E aí não deu muito certo, né? A interação dessa pessoa usando essa pele, porque ele projetou coisas que eram da personalidade dele e colocou ali na personagem. E depois, quando as pessoas não gostaram da personagem, ele considerou que as pessoas não gostavam dele. Então é perigoso você... Então, você diga a ele que isso é normal. Você diz, olha, realmente, ninguém gostou de você não. Sai daqui, sai. Não, gente, pelo amor de Deus. Olha, como eu disse, eu tô narrando sem saber narrar direito. E a primeira coisa que eu disse ao pessoal da minha mesa foi: no vampiro, todos vocês vão morrer. Simples assim. Se apegou ao personagem, ótimo. Quanto mais você se apegar, mais vontade eu vou ter de matar você no jogo. Pronto. Por quê? Porque eu sou do mal. Eu gosto de ver a bagaceira. Olha, pra mim a diversão é quando a gente tava nessa sessão semana passada. É quando tá todo mundo preso. Tem 3 em torpor. E o único que tá lá, vai dizer assim, é o cara que entrou agora há pouco, tá todo mundo, digo, ó, o Senescal vai conversar contigo. Dependendo da sua fala, todos vocês morrem ou vocês saem vivos. Aí todo mundo olha pro cara e diz, filha da puta, se tu matar meu personagem eu te mato. Pronto. Isso pra mim é o melhor. É criar o caos pra me divertir. Porque como narrador eu tenho que pelo menos dar risada. Eu gosto do silêncio. É porque tá cortando. Tá, é essa porcaria de internet do interior. E a Mai tá falando, a Mai falando mutada. Como sempre, 0 dias sem falar mutada numa... E ela tava muito empolgadora. Eu vi ela balançando. Eu sou essa pessoa, gente, um pouco expansiva. Mas eu queria que vocês falassem pra mim sobre, já que vocês têm essa experiência com o jogo, sobre qual o jogo que vocês mais gostaram de jogar. Essa pergunta pra mim, eu não sei. Você não tem nenhum jogo que você gostou de jogar? Odiou todos? Não, eu gosto de todos. É esse que é o problema. Eu mudo de RPG favorito toda semana. Deixa eu só fazer um parênteses aqui. Me desculpe. Você me chamou pra vir aqui pra falar de RPG. A primeira pessoa que eu pensei, poxa, quem são as pessoas que eu conheço que mais gostam de RPG? Carol e mais. Aí eu chamei a Carol. Aí ela... Não posso chamar a Maia, eu comecei a rir, porque eu já estava esperando que ela fosse fazer isso, né? Então, agora continue sua resposta, por favor. Só para justificar aqui o que ela está dizendo. Então, é difícil escolher, mas assim, no momento, se eu for escolher, eu acho que seria Deadlands, porque que é um suplemento, na verdade, é um cenário para Savage Worlds, que é um sistema genérico. Ele não é um sistema genérico exatamente, é um sistema para jogos de ação rápido e selvagem, né, digamos assim. Então tem vários cenários dentro, e o Deadlands é um cenário de
oeste estranho, velho oeste com sobrenatural e coisas assim acontecendo. Eu amo esse sistema, esse cenário, eu sou apaixonada. Eu sou apaixonada por Sétimo Mar também, que é capa e espada e meu coração bate mais forte. Mas eu amo muito RPGs, e RPGs diferentes, e todo dia é um RPG que a gente lê e a gente conhece, então é muito difícil para mim, é muito difícil escolher, de verdade. Toda semana muda. Pois é, a gente narra muita coisa, a gente consome muito material, a gente lê muita coisa. E, então é complicado, mas assim, eu tenho um sistema que ele é do meu coração, todo mundo sabe, que é o meu queridinho, independente de qualquer coisa, que é o Castelo Falkenstein. E depois dele, ultimamente, uma coisa que eu também tô me apegando muito, apesar de eu reclamar absurdamente da organização do livro dele, que eu vou reclamar até o infinito dessa organização de livro. Assim, Carol, você que é uma pessoa muito prática com essas coisas, já pensou em reorganizar o livro? Eu amo. Fazer uma edição, Carol Edition. Eu Sabe o gosto que eu muito faço? de Mouse Guard. Mas assim, porque assim, ele é um livro que a editora lá de fora não autorizou o PDF aqui no Brasil. Então a gente não tem PDF do livro no Brasil. E o livro, eu gosto de livros igual o Castelo Falkenstein. Por quê? Você tem uma parte que é só de cenário e história, e você tem uma parte que é só de regra. Então você sabe que as regras vão estar naquele lugar. O Mouse Guard não. O Mouse Guard é uma coisa de retalhos de cenário e regra. Tipo, tem regra perdida em todos os lugares do livro. E tem regras perdidas lá no início do livro, que nem tá falando tanto sobre regra, e inclusive é uma regra importante, que ela não repete em nenhuma outra parte do livro. Inclusive, Icons é assim. Pois Icons, ele é muito assim. Então, o que eu fiz para Icons? Porque eu sou essa pessoa louca. Você tem um PDF, né, minha senhora? Eu tenho. O Mouse Guard, ela não tem essa premissa, porque ela não tem o PDF em português, né? Mas no Icons, eu fiz marcadores, como um índice remissivo, na ordem que eu gostaria que as regras estivessem, entendeu? Então, nos marcadores está na ordenzinha de as regras estão no lugar, não sei o quê, então eu posso... E é muito interessante, porque assim, tem uma parte que ele fala, lá na parte das perícias, que ele fala sobre as perícias, ele fala que tem a sorte de principiante, que é uma maneira de você aprender as perícias. Só que a mecânica da sorte de principiante, na realidade, tá umas 100 páginas, 200 páginas atrás. Né? No outro capítulo tem nada a ver com isso. Entendeu? Acontece muito. É isso. Eu vou continuar reclamando da organização dele, mas eu amo o Mouse Guard. É um sistema que, tipo assim, cara, narro mesa de Mouse Guard agora. Adoro. Mesmo os meus jogadores se explodindo, eu gosto muito meu jogador se explodiu. Porque ele achou que ele era o Super Mouse, é isso. Acontece. Tem doido pra tudo. No meu caso, eu tenho algumas... Assim, eu gosto de experiências, sabe? E falando das experiências que eu tive, eu li vários livros de RPG, mas experiências legais jogando, assim, que marcam, você guarda no coração. Tem uma mesa que eu joguei com Shimu de Lobisomem no início desse ano. Assim, para mim foi muito significativa por vários motivos. Eu tinha passado já um tempo sem jogar RPG e eu voltei jogando uma mesa que tinha uma pegada completamente diferente, super espiritualizada, filosófica, coisas que eu particularmente gosto muito e me marcou bastante. Foi muito legal. Eu mestrei uma mesa que eu gostei muito da relação que eu tive com ela, assim, que foi uma espécie de spin-off do Mágico de Oz. Foi muito legal. Eu usei a trilha sonora do Pink Floyd, que é outra coisa que eu Você sabe que você tá na minha lista negra até hoje, porque eu não joguei essa mesa, né? Obrigada. É sério? Eu não sabia disso. Você partiu o meu coração. Essa lista dela... A mulher é rancorosa, cuidado. Ela é tipo, guarda pra sempre. Ela é tipo o Sheldon, tá ligado? Com o disquete dos meus maiores inimigos. Não, daqui 10 anos ela vai estar. Você não me deixou jogar pela mesa. O mais engraçado é que eu tava pensando em voltar, porque assim, é um universo que pouca gente sabe, mas o Mágico de Oz, ele é um universo de 10 livros. Ele não tem só um livro. E aqui no Brasil tem saído os outros livros, acho que tem 6 já publicados. E eu tenho 4.
Eu li o primeiro e o segundo, vou começar a ler o terceiro. Eu tava pensando em fazer coisas em universos que eu gosto, por exemplo, o Mágico de Oz, o Castelo Animado, né? A Roda do Tempo, e explorar. Tô narrando, né? mais Eu isso. fiz a primeira parte da mesa, falta a segunda. Mas o livro do Castelo Animado mostra muito melhor o universo da história. E o universo é incrível para fazer RPG, é incrível, é maravilhoso. Ingari é maravilhosa. Então, me chame. Todos os RPGs de Castelo Animado eu quero. Eu tô lendo, inclusive, o livro. É muito, muito, muito bom mesmo. Eu amei o livro. O segundo do box eu não gostei tanto. Eu não terminei ainda, inclusive. Mas o Castelo Animado eu amei. Eu queria dizer que se for falar de mesa que tocou o coração, a mesa que mais tocou meu coração nos últimos anos, eu não joguei ela. Tá? Foi uma mesa Eu vou chorar, viu? de Castelo Falkenstein, que eu vi no Que Você Faz RPG, que hoje se chama Clube do XP, porque eu nunca tinha visto uma mesa de Castelo Falkenstein acontecer na minha vida, apesar de eu ter o livro. E eu me sentia muito insegura para narrar, por N motivos, inclusive, assim, por apego ao cenário, e eu ficava com medo de fazer besteira narrando o cenário. Tipo, gosto tanto que tenho medo de fazer merda. Pois é. E aí eu vi essa mesa do Que Você Faz e eu tomei coragem. Eu voltei a narrar. Eu não voltei a narrar o Falkenstein primeiro. Eu voltei a narrar com uma mesa de Monster Hearts, mas eu voltei a narrar, basicamente, depois de assistir essa mesa de Castelo Falkenstein do Que Você Faz. Então ela foi uma mesa muito importante pra mim, porque foi ela que me fez voltar a narrar RPG. Eu tinha começado a voltar a jogar, eu parei durante 5 anos, porque quando eu falei lá no início que eu tenho medo de gente, é real, eu tenho fobia social, em tratamento, e eu não jogava mais RPG por causa de vários grupos tóxicos e muitos problemas que eu tive, então eu tinha um bloqueio, eu não conseguia mais jogar RPG. Eu já tinha começado a voltar a jogar, mas eu não tinha conseguido voltar a narrar ainda. E essa mesa me fez voltar a narrar. Então foi assim, se for uma mesa que tocou comigo. Preciso dizer que essa foi uma das que mais tocou fundo no meu coração, tanto que ela me fez voltar a narrar. É interessante, porque assim, como as coisas combinam, né? Nessa época, quando você começa um projeto, assim, eu não sabia exatamente o que eu estava fazendo. Né, que tinha começado com o canal de RPG e tal. E quando a gente fez essa mesa, eu tava pensando muito em desistir do canal. Eu vi, viu? E Eu vi as coisas caindo aí na casa, viu? Foi meu chapéu, é porque o Deadlands estava na minha... Foi o sneak attack que o chapéu deu dela. Foi, eu quase morri por um vestido em Deadlands uma vez. Foi quando eu me apaixonei pelo jogo. E aconteceu que a Carol comentou esse vídeo, né? E ela fez um comentário assim tão amoroso, tão afetuoso, que eu disse, poxa, era isso que eu queria quando eu montei o canal, era compartilhar a história com as pessoas e que as pessoas pudessem se inspirar a jogar e experimentar RPG, né? Aí a gente continuou firme com o canal. Gente, só para deixar um adendo nessa história linda, tá vendo como às vezes você expressar o quanto as coisas fazem bem pro outro também? Porque foi uma troca, acabou sendo uma troca, né? É muito bom quando você olha e vê, tipo, principalmente quando você tá inseguro, que é muito natural. Tipo, a maioria dos mestres de RPG, dos narradores de RPG, ou seja, qual palavra você gosta de usar, tem essa insegurança de vez em quando, de será que as pessoas estão se divertindo? Será que tá tudo bem? Eu tenho isso com um sistema específico. Se eu disser aqui qual é, vocês vão rir da minha cara. Então diga. E tipo, eu já narrei vários sistemas, inclusive sistemas bem mais complexos. E eu não me sinto seguro de narrar no Numenera. Por incrível que pareça, que é um sistema ultra simples, mas tem alguma coisa que me dá uma certa trava ali, eu não consigo levar adiante. Eu te entendo, porque eu me sinto segura para narrar Cypher tranquilamente. Eu já fiz várias adaptações para Cypher, mas no Numenera eu não consigo narrar. Mas é por causa do cenário, eu não me sinto segura para narrar o cenário. Eu me sinto confortável narrando Monster Hearts, que é mega simples. E eu crio peles para Monster Hearts. A gente tem uma parceria. Ela não se sente confortável narrando, eu me sinto, então ela faz as peles e eu narro. Inclusive, eu não falei de Monster Hearts como um dos meus jogos favoritos, porque eu
simplesmente pensei nos 2 que eu narro e jogo, né? Mas Monster Hearts também é um xodózinho pra mim, tanto que eu fiz um monte de peles pra ele. Agora, deixa eu E contar esse uma negócio com mentira. Numenera, só rapidinho. Vá. Esse negócio do Numenera eu acho interessante, porque assim, eu tenho a sensação, não sei se as pessoas compartilham isso comigo, que o livro, o Numenera pra mim é igual ao Star Wars. Ele te vende uma coisa muito maior do que o que ele te entrega, e ele te permite sonhar, sabe? A experiência de ler o livro não é tão legal quanto as coisas que ele abre na tua cabeça, as possibilidades. Eu acho que isso que talvez me deixe um pouco mais inseguro de narrar também. Então, parece mentira o que eu vou dizer agora. Eu permiti que cada pessoa da minha equipe que vai ter um painel pudesse ter um painel de no máximo 1 hora para falar sobre o tema. A gente não falou nem das pautas que eu tinha planejado e já estamos com 55 minutos de conversa. Isso é pra galera de casa ver o quanto o RPG gera conteúdo para você conversar, o quanto ele gera interação, o quanto o RPG ele é um imã social. Você pode pegar grupos de pessoas totalmente diferentes e unir numa campanha onde aquelas pessoas que na rua normalmente não conversariam uma com as outras e elas criam um vínculo jogando RPG. O RPG ele pode ser usado também como esse imã social, do mesmo jeito que o esporte na escola, que o quadrinho, que o interesse pelo mesmo filme é o RPG. Eu vi um estudo de um professor do Recife, que me foge na cabeça agora o nome dele, que ele falou como ele estava usando o jogo de RPG para dar aulas de inglês. E eu tenho aqui... E eu conheço ele. Quem? André Guerra. Pronto, e eu tenho um livro aqui também, acho que é do Fábio Paiva, que ele mostrou como você pode usar o quadrinho como mecanismo educacional. Então, ou seja, jogos, quadrinhos, filmes. Se o professor na sala de aula ele utilizar as ferramentas que atraem o jovem, ele vai conseguir dar uma aula muito boa, muito divertida e garantindo atenção. E o RPG vai fazer isso também, tanto na sala de aula como fora. Se você pega um grupo de... Tem um cara que é o tímido, tem um brigão, tem tudo. E você diz ao cara, beleza, teu personagem está aqui no desafio onde se ele for violento, ele vai tomar punição. Toda vez que ele agir violento... Então você começa a fazer o cara se ligar que todo grupo tem aquele cara que é mais brabinho. E você começa a usar o RPG para mostrar ao cara que aquilo é ruim para o grupo. Então, para você de casa que acha que RPG é só um joguinho besta, vem jogar RPG com a gente. Vai lá no Instagram, bota lá. Mudou, né? Que você faz mais não. Agora é Clube do XP. Vai lá no Instagram, @Clube do XP. Você vai lá no inbox e diz assim: Lucas, desgraçado, Venturi mandou eu vir nessa porra que eu quero uma mesa. Pronto. O Lucas vai lhe botar numa mesa e vai lhe ensinar como tratar as pessoas melhor. Pessoal, pra gente finalizar, eu gostaria que vocês, agora falando de aprendizado, como eu comentei agora, me dissessem qual a principal lição que vocês tiraram do RPG. Pergunta difícil, né? Cara, eu já me fiz essa pergunta algumas vezes. E toda vez eu tenho uma resposta diferente. Muitas coisas, né? Sei. Eu acho que a interação ficou mais fácil, interagir com pessoas que eu não conheço, né? Porque eu acabei lidando com muitas pessoas que novas no RPG, principalmente porque eu comecei a administrar um servidor no Discord de RPG que monta mesas e etc. Então eu tinha um quadro, digamos assim, que era o Primeiros Dados, que era justamente abrindo mesas para narrar para pessoas que nunca tinham jogado RPG. Então eu acabei conhecendo muitas pessoas narrando no Confraria RPG, que é o servidor onde eu administro. E então lidar com pessoas novas foi uma coisa muito que eu aprendi a fazer isso, sabe? A lidar, a conversar com uma pessoa pela primeira vez sem entrar em pânico, sem ficar sem jeito,
né? Dependendo do elemento onde eu tô. Acho que me ajudou muito nisso. E também a aceitar, como eu comecei a narrar RPG e logo comecei a narrar em live, acabou que eu comecei a meio que aceitar minha própria imagem, minha voz, que a nossa voz, a gente escuta diferente do que as outras pessoas escutam. E eu achava muito estranho, eu não gostava de me ouvir, e eu acabei precisando, às vezes, para passar de uma temporada para outra, passou um tempo, quero saber o que aconteceu, eu vou assistir de novo a sessão que já passou, e eu acabei tendo que lidar comigo mesma, lidar com a minha imagem, lidar com a minha voz e com os dias e com os altos e baixos que acontecem quando a gente se expõe a si mesmo, digamos assim, né? A gente começa a fazer essa comparação de esse dia estava legal, esse dia não estava, coisas que eu vejo, podia melhorar, não acredito que eu disse isso. Então a gente se expõe a conhecer o que a gente fala e o que a gente pensa e a aceitar que é assim que a gente é, né? E que às vezes a gente tem uma coisa que pode mudar e pode melhorar. Então acho que o RPG me ajudou muito nisso. Eu me lembro de ter passado por isso quando comecei a transmitir também os jogos. De poder ter a possibilidade de se olhar porque está gravado, né? E você aprende muito se observando. Que é algo que, por mais que você, quando esteja fazendo, você não consegue, né? Se observar tanto. Veja, você está concentrado numa regra, na história, no que está acontecendo ali. Mas gravado, você tem essa possibilidade de se revisitar. No caso, além desse benefício do RPG, para mim, também, que assim, as pessoas não acreditam, mas eu sou uma pessoa tímida. Mas eu sou um tímido amostrado. Não sei se vocês conhecem esse conceito aí. Conhece esse conceito, Carol? Amostrado. Pronto. Então, assim, eu vou fazer uma coisa, se eu me preparo bem, eu vou com a maior confiança do mundo. E quanto mais pessoas tiverem para me ver, para mim, melhor, sabe? Assim, eu sou assim, eu sou um tímido amostrado. Mas eu preciso me preparar para isso. E uma das coisas que aconteceu com o RPG que eu tentei mudar foi exatamente isso. Pegar jogos onde eu precisava improvisar para eu aprender a lidar com situações que estavam fora do meu controle e conseguir lidar com elas de uma maneira mais natural, sem ficar inseguro, sem ficar ansioso e deixar as coisas fluírem. E contar a história se transformou numa coisa que é parte da minha vida. Eu conto, aqui eu já contei umas 20 histórias diferentes, por exemplo, de coisas que aconteceram comigo, e eu dou aula de filosofia contando histórias para os meus alunos, e a reação deles, assim, é fantástica. É muito legal, eu gosto muito do RPG. E essa capacidade que ele me deu também de estar o tempo todo lendo e interpretando textos que são realmente uma habilidade muito importante para muitas coisas. Para mim, principalmente, eu sou professor. Né? Para mim, teve um pouco do que a Mai falou também, porque eu tenho uma autoimagem negativa muito forte sobre. Então, assim, me escutar foi muito difícil. Eu demorei muito tempo para começar a me escutar sem ter gatilhos de ansiedade. Foi muito punk. Na verdade, eu só consegui chegar a esse acordo comigo recentemente, quando eu comecei a fazer os cortes pro canal do Top Hat, porque uma das mesas que mais dá corte e tem momentos hilários pra gente fazer corte pro canal é justamente a minha mesa de mouse guard, então eu fui obrigada a me ouvir. Eu não tive muita escolha. Mas assim, o RPG me ajudou muito um pouco do que o Lucas falou, não timidez, mas a lidar com a minha ansiedade social. A lidar com o meu medo de pessoas, a ir perdendo essa ansiedade quando eu estava perto de gente nova, a aprender a lidar com outras pessoas e perdendo esse medo, essa ansiedade, esse pânico que eu criava, ver que todo mundo é gente e muitas vezes, assim, eu tinha pavor de uma pessoa, porque eu botava a pessoa num pedestal e eu criava pânico de lidar com aquela pessoa, porque eu falava assim, essa pessoa vai me julgar, porque quem eu sou na fila do pão? Ninguém. E aí aconteceram muitas situações inusitadas na minha vida, inclusive o do comentário do que você faz, porque na minha cabeça o Lucas não fazia ideia de quem eu era, e eu não sabia. Ali eu também não sabia. Não, eu não sabia. O dia que eu fui jogar com o Lucas, que eu fui narrar pro Lucas a primeira vez, eu não sabia. Eu falava assim, gente, quem eu sou na fila do pão para tá indo narrar no canal do Lucas, sabe?
E o Lucas, pra mim, tava num pedestal. E aí o PH falou assim: não, eu acho que você tá equivocada. O Lucas sabe quem você é. E ele sabe que você deixou um comentário numa mesa e isso fez muita diferença na vida dele. Eu falei, não, você tá louco. Entendeu? E aí eu percebi que, assim como eu tinha os meus pedestais, eu descobri que eu também fazia parte de alguns pedestais ao longo do caminho, né? Então que eu precisava aprender a lidar com essa minha situação de colocar as pessoas no pedestal e também que ninguém é um bicho de 7 cabeças tão grande assim que eu não pudesse lidar com a pessoa, e eu fui aprendendo. E grande melhora da minha ansiedade social foi também por causa do RPG. Então, pessoal, para mim não apanhar da equipe, eu vou pedir para cada um fazer o seu próprio merchandising, porque eu disse a todo mundo da equipe que quem não terminasse 1 hora eu fechava a live na cara deles. E estranhamente, né? Aí o que dizer? A sua passou de 1 hora porque você é o chefe. Aí você, realmente é por isso mesmo que eu mando nessa bagaça. Usa teu recurso 5 aí agora. Porque o nome já diz, é Casa de Ferreiro, Espeto de Pau. Não, Puxa status na ficha. não, aqui se for puxar minha ficha tem lá recursos 5, mentor 5, status 5, influência 5. Aí se você for puxar habilidades e o resto é 1. Mas vamos lá, pessoal. Agora é com vocês, vocês podem mandar recado, beijo, salve e abraço, vocês que mandam agora. Qualquer ordem? Vocês que mandam. Vamos deixar Lucas ir primeiro, porque a Carol e meu é mais ou menos a mesma, né? Bom, pessoal, vamos chamar vocês aqui para ir conhecer lá o Clube do XP, a nossa casa, né? Nós somos um grupo de RPG aqui, galera, que começou com o pessoal aqui de Recife, depois nós fomos ampliando, né, para outras localidades. E a gente tem muito jogo de RPG lá, acho que uns 80 sistemas diferentes, e a gente tá voltando ali, depois de um certo hiato, a produzir conteúdo de RPG com mais frequência, e com certeza, ano que vem, estaremos afiadinhos, porque todo o planejamento está voltado para isso. Espero vocês por lá. E agradecer o convite do nosso querido Ventrui para estar aqui falando sobre RPG com essas pessoas que moram no meu coração. A Mai me ensinou isso aqui, e a Mai foi minha irmã no jogo. Aí você cria esses vínculos, sabe, com as pessoas, com as histórias que vocês passam, que você passa com elas. Vocês. Carol, tu vai primeiro ou eu? Você, óbvio. Tá, pessoas, Carol e eu, na verdade, temos um canal na Twitch chamado Top Hat Pub. Olha a nossa. Ó, que fofo. Eu fabrico dessas canecas. E elas são. Nosso canal ele tem jogos muito diferentes. Como eu falei, a gente ama colocar jogos diferentes, jogos indies, jogos que são mais baratos ou que são gratuitos também. Para que as pessoas conheçam e saibam que elas podem ter acesso ao RPG. E porque a gente gosta mesmo de umas loucuras, então esperem quase qualquer coisa entrando nas nossas lives. A gente tenta ter uma proximidade muito grande com as pessoas que nos assistem, com as pessoas que nos apoiam. É a nossa casinha do chá, né? Como a gente diz. Então, quem quiser conhecer, seja bem-vindo. E a gente tem um canal no YouTube também, que vocês podem acessar. A gente faz live num canal e depois posta no YouTube, porque exclusividade e tal, mas tá lá. Então, quem quiser ver as coisas antigas que já passaram, tá lá. Então, Top Hat Pub, conheçam a gente e assistam as mesas e joguem RPG. RPG é muito bom, gente. Dá pra jogar RPG de qualquer coisa. É isso. A Mai já fez o meu jabá. É isso. Mas sigam a Carol, ela tem uma página. Ai, meu Deus. Ela tem uma conta no Instagram chamada Carol Bernardino Arte. Ela produz coisas muito incríveis. Minhas plaquinhas estão do outro lado, então não dá para mostrar para vocês, mas ela faz plaquinha, ela faz um monte de coisa. Então vejam os artesanatos lá da Carol, que ela é incrível.
E é isso. Eu faço o jabá dela completo logo, que é pra... Preparada. É isso, gente. Ela já fez meu jabá todo, não tem muito o que dizer. Agora eu vou estender o convite, já que o Ventro falou que vocês podem chegar na DM do Clube dos XP, vocês podem chegar na DM do Top Hat Pub também, falar assim, pô, gente, queria jogar uma mesa. Se for um sistema diferenciado, então você fala, pô, vocês conhecem esse sistema aqui, que tava querendo jogar? E aí a gente vê, se a gente já conhecer, se interessar, a gente narra sem problema nenhum, porque a gente é dessas, entendeu? E provavelmente ela já conhece. Se a gente não conhecer, a gente fica feliz, porque conheceu o novo. Tem isso também. Então, Pronto. pode. Nossa DM também está aberta para vocês pedirem mesmo. Então, pessoal, eu só tenho a agradecer a vocês por terem participado desse painel aqui do Nubicon. Galerinha, eu espero que você de casa tenha curtido. Teve dúvida, ó, já chama aqui. A gente vai colocar os Instagrams de todos eles na descrição aqui da live. Você acompanha, já vai, já segue, já comenta, já olha lá o RPG que você quer participar. Já manda, como disse, o DM lá. Então, pessoal, eu tô trocando aqui de tela e a gente continua com o Nubicon segunda edição. Tchau, tchau, galera. Muito obrigado a vocês por terem participado aqui junto com a gente.